Olá, curiosos! Boa noite, curiosos! Hoje, noite de quinta-feira, noite de ouvirmos as grandes histórias da televisão brasileira com Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães, tudo bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os curiosos. Está tudo muito bom, tudo tranquilo. Eu tenho uma notícia bombástica para dar, mas só depois da vinheta. Depois da vinheta a gente vai ouvir essa notícia, então. Parem as máquinas, porque o Magalhães Júnior vai dizer qual é o tema do programa de hoje, Magalhães. Você falou que era uma notícia bombástica, então como pararam as máquinas, né? O Quem Te Viu, Quem Te Vê vai falar sobre os pioneiros do telejornalismo. Boa, boa. Né? Quem foi o primeiro, então? Quem foi o primeiro jornalista a se apresentar na TV? Bom, o primeiro a se apresentar na TV, que aliás foi no dia da inauguração, dia 17 de setembro de 1950, ele era natural de Tatuí. Ele começou aos 16 anos no jornal chamado Progresso de Tatuí, logo depois passou para o Integração também de Tatuí. Seu nome era Maurício Loureiro Gama. Ele passou pelos jornais Diário de São Paulo, Diário da Noite, Correio Paulistano, onde, aliás, o meu avô, Manuel Guedes de Magalhães, também trabalhou. Passou pela Gazeta El Clarín, da Argentina. Os textos do Maurício Loureiro Gama e suas ideias jornalísticas sempre foram voltados para a política. Ele era um cara fino, elegante, super educado, culto, tanto que ele foi o primeiro âncora do telejornalismo a apresentar edições diárias num telejornal chamado Diário de São Paulo na TV. Esse jornal foi muito importante, Marcelo, apresentado pelo Maurício Loureiro Gama, um jornal noturno, diário, apresentado por ele, que foi um dos maiores cronistas da sua época. Suas crônicas fizeram muito sucesso em rádios como a Difusora, Tupi, Record, Bandeirantes, Gazeta, Rádio Capital. Na Rádio Tupi, inclusive, nos anos 30 e 40, ele tinha suas crônicas lidas por Homero Silva, no programa noturno chamado Ponta de Lança. E o sucesso era absoluto. Ao todo, ele escreveu quase 5.000 crônicas. Sabe o que é isso, Marcelo? 5.000 crônicas. E foi com uma crônica de cunho político que ele fez o primeiro comentário jornalístico na TV. Dá, inclusive, para a gente rever e ouvir o próprio Maurício Loureiro Gama falando sobre isso numa entrevista que ele deu ao ProTV, ao Museu da Televisão, em 1997. No primeiro dia de programa, eu estava lá, assim como estou agora, enfiei a mão no bolso, tirei o texto e assim, telespectador, boa noite. Dia inteirinho. Não olhei nem uma vez para ninguém. Era puro rádio, né? Terminou a crônica, guardei no bolso, me levantei e fui embora. Eu fiz aquela crônica. No segundo dia, no primeiro dia, eu ia descendo a rua Marconi, encontrei uma mulher simpática, uma mulher de uns 50 e poucos anos, simpática, disse: "O senhor falou ontem no programa de televisão, não falou?" Eu falei. "Como é que o senhor sabe que sou eu?" "É, porque o senhor tem cabelo grisalho. Naquele tempo era grisalho, hoje não, hoje eu sou Papai Noel mesmo, branquinho. Mas agora, o senhor é um homem insolente." "Como assim? Insolente como?" "O senhor não me consultou para coisa nenhuma. O senhor podia ter trocado ideias comigo no ar." O senhor disse assim: "Minha opinião sobre democracia é o seguinte," dava minha opinião, por perguntar: "E a senhora, o que pensa das coisas?" Eu disse: "Como é que eu vou fazer esse diálogo entre mim e a senhora? Fica complicado."
sei que ela me explicou tudo tão detalhadamente que eu também perguntei. Ela me disse uma coisa, mas a senhora entende tanto de televisão? Como assim? Como é que a senhora aprendeu? Aí eu morei muito tempo nos Estados Unidos e vi como se faz televisão lá, os grandes comentaristas, aquela coisa toda. E ficamos conversando 1 hora e tanta. Eu já tinha feito a crônica da noite, eu rasguei e voltei para o jornal e preparei tudo de novo como se fosse teatro. Tudo dialogado, tudo. E decorei. Naquele tempo eu era rapazinho, tinha uma memória prodigiosa. De noite, estudei o gestual conveniente, né? E dei um show, né, na televisão. Foi bonito, saiu muito bem, saiu maravilhoso. Tão bem que o Chateaubriand não é de elogiar ninguém, mandou me chamar. Se vou perder o emprego. Meu filho, onde estudou televisão? Ele falava assim, onde estudou televisão? Quem estudou televisão? Ninguém estudou televisão, doutor Chateaubriand. Acho que o único que entende televisão aqui é o senhor, mas ninguém. Bom, o senhor falou muito bem, correu muito bem. Quanto o senhor está ganhando? Eu ganho 500 mil reais por mês, aqui na Tupi. O senhor Mano Bolso me deu 500 mil reais de presente. 500 por cento. Eu disse assim, e como era o nome da mulher? Isso eu não tomei nota, mas que coisa lamentável. Daí ficou bravo comigo. Mas que coisa lamentável se eu não tomar nota da mulher. Aquela mulher que ensinou a senhora a trabalhar na televisão. Pois é, foi lamentável. Ô, Maga, eu preciso contar uma curiosidade para você antes da gente continuar. Eu fui vizinho do Maurício Loureiro Gama. Jura? Eu morava com os meus pais continuam morando no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Então, eu fui para esse endereço com 5 anos de idade, depois, quando eu me casei, eu saí, mas num pequeno período, o Maurício Loureiro Gama e a esposa, se não me engano, Dona Fiametta, eles foram morar, meus pais moram ainda no 10º andar, eles foram morar no 2º andar. Eu assim, conversava no elevador de vez em quando, porque o meu pai, ele foi... Eu não vou, uma tia do meu pai casou com o Raul Duarte. Eu não sei agora. Então, o meu pai era sobrinho, né, do Raul Duarte, que fez programa com o Maurício Loureiro Gama. Então, tinha uma certa ligação de conversar. E aí eu conheci, né, por um período muito pequeno, poucas vezes a gente falava, mas ele era uma pessoa, como você descreveu, né, muito elegante, falava muito bem, e ele tinha um jeito de ser uma pessoa muito criativa. Passava isso na TV também? Ele era muito criativo, né? Tanto que essa crônica que ele escrevia e interpretava toda noite, ele teve a ideia de fazer o seguinte, de colocar uma máquina de escrever no estúdio para ilustrar a cena. Então, quando começava a participação dele, ele estava fingindo, claro, como se estivesse acabando de escrever a crônica. E tinha uma coisa muito bacana que era tirar o papel da máquina, coisa que hoje ninguém faz, né? Tem que esperar imprimir para você pegar. Ele puxava o papel da máquina como se tivesse acabado de escrever a crônica e começava ali a fazer o seu comentário. Isso é porque ele achava que dava um tom mais jornalístico àquela crônica. Agora, você falou da criatividade, além disso, ele criou um programa chamado Sombra Amiga, isso ali, 1955, 56, que era apresentado por ele ao lado da apresentadora Maria Fernanda, um programa que enfocava a presença da mulher na vida de personalidades masculinas. Ele era um cara que estava à frente do seu tempo. Ele participou também da criação de um programa chamado Campeões da Democracia, isso em 1956, em que ele trabalhava ao lado de um outro grande jornalista que logo nós vamos falar. E ele foi um dos primeiros jornalistas a comandar um telejornal vespertino chamado Edição Extra. Marcelo, até 1954 só havia programação noturna na televisão. O Edição Extra foi um dos primeiros programas a entrar no ar na hora do almoço.
esse programa ficou no ar até 1962, 63, mais ou menos. Inclusive, existe um outro depoimento do Maurício Loureiro Gama falando do primeiro programa Edição Extra e como é que isso aconteceu. Ô, Maga, quando você falou assim, ele apresentava um programa chamado Sombra Amiga, sabe do lado de quem? Ia falar de uma árvore, mas não era. Vamos ver. A Maria Fernanda, que não era uma árvore, era uma... Não, é que eu falei assim, Sombra Amiga só pode ser. Mas vamos ver o depoimento dele sobre a Edição Extra. Vamos lá. Depois, muito tempo depois, é que surgiu a Edição Extra, que foi um jornal feito ao meio-dia. Porque nós fomos convidados para fazer esse jornal pelo seguinte, porque a televisão começava à noite. Não havia televisão ao meio-dia. Então, um dia o Cassiano Gabos Mendes, grande figura da televisão, eu ia passando pelo corredor para fazer o programa da noite, ele diz, tem uma boa notícia para você. Eu arranjei um horário, você vai fazer um jornal ao meio-dia, você e o Tico Tico. Então, como é que vai ser o jornal? É um jornal mais brejeiro, um pouco mais leve, menos pesado que o Jornal da Noite. O Jornal da Noite é mais pesado. Então começamos a fazer. E tivemos muita sorte. Imagine você o que aconteceu no primeiro dia do programa. Apareceu um cidadão lá, e eu vim aqui fazer uma reclamação. Opa, o senhor procurou o veículo certo, pode reclamar. Qual é a reclamação? Eu comprei a rifa de um automóvel Cadillac e eu ganhei. Mas então o senhor está de sorte. Mas o homem não quer me entregar o automóvel. Não quer entregar por quê? Ele acha que ele não vendeu todos os números, vai ter um prejuízo danado. Ele não quer entregar o carro. Não quer? Então, microfone, diz, seu fulano e tal, chamava-se qualquer coisa Melo Viana. Era um nome famoso no Brasil porque fora vice-presidente da República, Melo Viana. Senhor Melo Viana, o senhor tem 24 horas para vir até a televisão Tupi e resolver conosco, amigavelmente, o problema do automóvel. O senhor vai entregar esse carro ou não vai? No dia seguinte ele apareceu lá. Eu estava falando qualquer coisa, quando alguém me avisou, olha, está aí o homem do automóvel. O homem que não quer entregar o automóvel. Eu olhei, vamos ver se é de briga. Não era, estava de camisa de seda. Eu disse, ele é malandro, não vai brigar coisa nenhuma. Como é, o senhor vai entregar um carro? Não, eu vou, mas eu quero conversar. Como não, tem que conversar. O senhor vendeu a rifa, o homem ganhou, está aqui, está provado que ele ganhou o automóvel. O senhor vai entregar ou não vai? Eu vim disposto a entregar, vou entregar o carro. Então vamos entregar agora. Tivemos que movimentar os câmeras, todos. Saiu do corredor da Tupi, foi tudo lá para a rua Piracicaba, né? E o recibo do automóvel foi dado no paralama do Cadillac. Que bela história. Eu sou meio xereta e o Maurício citou aí nas reportagens que você mostrou, cita o tempo todo o Tico Tico, também, que é outro grande nome aí da história do pioneirismo do jornalismo na TV, né, Maga? Aliás, não dá para dissociar Maurício Loureiro Gama de Tico Tico, né? Que, aliás, não tinha um nome muito mais bonito, era José Carlos de Moraes, né? E eu digo que não dá para falar porque o Tico Tico fez o Edição Extra junto com Maurício Loureiro Gama durante todo o tempo. A dupla, aliás, Maurício Loureiro Gama e Tico Tico, fez sucesso por quase 7 anos. E o Tico Tico, assim como você se auto-intitula xereta, curioso, o Tico Tico, que era natural de uma cidade chamada Angatuba, interior de São Paulo, teve seu primeiro emprego em jornal, ainda garoto, e esse jornal era a Agência Nacional. E por ser pequeno, agitado e curioso, recebeu o apelido de Tico Tico. Só que antes de ir para a televisão, ele passou por várias rádios. Passou pela Rádio Educadora Paulista, Rádio São Paulo, Rádio Pan-Americana, Bandeirantes, Record, Tupi Difusora, até que ele foi para a TV Tupi, que já fazia parte dos Diários Associados. E ao lado também de um outro jornalista chamado Walter Silva, cujo apelido era Pica-Pau, ele participou da primeira transmissão interestadual de televisão, que foi feita pela TV Tupi Difusora entre São Paulo e Rio. Agora, interessante, né, Marcelo? Porque os dois em cena, Tico Tico e Pica-Pau, né? Uma coisa interessante. E o Tico Tico era
a repórter como essência. Ele era apresentador de telejornal também, mas a essência dele estava na reportagem. Ele era do tipo que farejava notícia. Sabe, o cara que é louco para um furo jornalístico. E isso acho que fica claro numa imagem que nós conseguimos da chegada da seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 58, a seleção brasileira campeã pela primeira vez, e ali está o Tico-Tico entrevistando os dirigentes e os jogadores. Vale a pena rememorar isso. Vamos ver. Telespectadores do Canal 3, aqui está Paulo Machado de Carvalho, o chefe da delegação brasileira, Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista de Futebol. E ele, o incrível, o magnífico, vocês não concordam? Camarada! Ele mesmo, Bellini, essa verdadeira trincheira do selecionado brasileiro. O tesoureiro da delegação, senhor Adolfo Marques, também aqui está ao nosso lado. E num esforço de reportagem, debaixo de intensa chuva em Recife, vamos ouvir inicialmente a palavra desse paulista que soube tão bem representar o Brasil como chefe da delegação brasileira de futebol, conquistando a cobiçadíssima Taça do Mundo. Dr. Paulo Machado de Carvalho. Meus amigos do Brasil, havíamos assumido com Sua Excelência o Presidente da República o único compromisso: chegar a 29 de junho. Esse compromisso foi excedido pela rapaziada do Brasil. Chegamos e vencemos a Copa do Mundo. Espetacular, espetacular. Dá para dizer, Maga, que ele era o repórter mais importante do Brasil naquele momento? Olha, ele era aquele repórter que estava sempre em busca de notícia na rua, né? Tanto é que ele andava sempre com os bolsos cheios de papeizinhos com anotação. Por isso, aliás, foi criado para ele um microjornal. Conheço alguém assim, ó. Conhece alguém? Eu também. Adoro. Aliás, de vez em quando eu olho e falo, quem pôs esse papel aqui, né? Não, o que eu escrevi aqui? É porque eu não reconheço nem a caligrafia. Né? O que terá eu escrito aqui? Né? O que terei eu escrito aqui? Mas ele foi criado para ele um microjornal de 5 minutos à noite, chamado Bolso de Repórter. Era 5 minutos para dar ali 2, 3 notícias, que era quando ele tirava essas notícias do bolso. Né? Tirava do bolso do colete, tirava do bolso do paletó, do bolso da calça. Ele disse que dependia da notícia. Se era uma notícia mais leve, parece que estava no bolso do colete. Se era uma notícia assim um pouco mais densa, estava no bolso da calça. Era muito interessante. Agora, o Tico-Tico, Marcelo, ele entrevistou na raça, podemos dizer, personalidades do mundo político, artístico, esportivo, presidentes, reis, papas. Ele entrevistou Che Guevara, Fidel Castro. Ele esteve na União Soviética em plena Guerra Fria. Ele era criativo, foi o repórter que primeiro adaptou um pequeno aparelho de videotape para poder gravar as entrevistas, porque antes as entrevistas eram filmadas e o filme era necessário que fosse revelado. Essa coisa de ter um pequeno aparelho de videotape fez com que, numa entrevista com o presidente Juscelino Kubitschek, ele tivesse um pequeno probleminha, mas vamos deixar que ele mesmo conte também num depoimento que ele deu ao ProTV, Museu da Televisão Brasileira. Vamos aqui ao avião com Juscelino Kubitschek. Veja, um repórter viajava ao lado do presidente. Hein? Que diferença hoje. E no regime militar, então, levava a cotovelada, pontapé. Daí eu tenho até desistido de fazer as coberturas de viagens presidenciais. Os guarda-costas não davam trégua para o repórter. E eu do Tico-Tico, era quase que despenado todo pelos gigantes de proteção dos presidentes.
Depois de Juscelino, eu queria contar uma história rápida de Juscelino. Quando descemos no aeroporto, aí foi uma conversa informal para preparar uma reportagem rápida, que eu só tinha 3 minutos, ou seja, 200 pés na minha Auricon monobloco pequenininha, só davam 3 minutos. E eu combinei, descemos no aeroporto e comecei a entrevistar o Juscelino sobre fatos políticos da época, tal. O Brasil já estava começando a pegar fogo, né? Preparatório, falando-se em revolução. E chegou um momento que o cinegrafista fez um sinal que faltavam 5 segundos. 5 segundos para acabar a reportagem. Então eu fiz sinal para o presidente Juscelino, pode pôr aqui aí, no pé. Apertei o pé do presidente, dando sinal de que ele precisava parar. E ele, que tinha um calo, justamente no lugar em que eu pisei, deu um burro bárbaro. Ah! E acabou a reportagem, acabou tudo. Foi editado, evidente, né? Devia ter sido guardada, porque é histórica, né? Mas nesse Brasil a memória é tão fraca. Gente, que história fabulosa, que história fabulosa. Não, e o grito que ele dá é maravilhoso. Nossa, muito boa essa história. Sou ainda mais fã do Tico Tico. E ele sempre foi considerado aquele repórter que corria riscos, né, para fazer reportagem, né? Assim, uma vez ele literalmente grudou no paralama do carro presidencial americano para pegar uma palavra do presidente Eisenhower, né? E anos depois, Marcelo, quando na visita do presidente Jango Goulart aos Estados Unidos, ele e um outro repórter furaram a segurança e se penduraram no carro do presidente João Goulart para ter uma palavra dele. Isso, aliás, deu até manchete nos jornais. A manchete dizia assim: o New York Times publicou uma nota em que manifestava estupefação ante a ousadia e agressividade dos jornalistas brasileiros, e refere-se ao episódio de 2 locutores paulistas, Tico Tico e Carlos Espera, que interromperam o cortejo na Broadway quando o senhor João Goulart desfilava, tudo para entrevistá-lo no próprio carro. E concluiu o jornal: o serviço de segurança entrou em desespero vendo desmoronar todos os seus esquemas. Sensacional. Agora, de coração, eu espero que você fale agora também do Carlos Espera, né? Bom, foi, digamos assim, um jogo de palavras que o Tico Tico jamais faria, né? Mas eu também espero que o nosso amigo curioso, a nossa amiga curiosa goste do que eu vou falar, porque esse binômio Tico Tico, Maurício Loureiro Gama, é tão importante quanto o binômio Tico Tico, Carlos Espera. O Carlos Espera, que nasceu em São Paulo e já com 20 anos começou como repórter num pequeno jornal chamado Hoje, e logo depois ele entrou para os Diários Associados. Ele foi repórter e apresentador tanto na Rádio Tupi Difusora quanto na TV Tupi. E as suas reportagens eram sempre muito criativas. Ele não era só o cara de entrevistar, ele criava todo um contexto, às vezes preparando até um cenário para o seu entrevistado. Eu acho que dá para a gente ver isso numa lembrança cinematográfica que existe do Carlos Espera entrevistando o então governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Senhoras e senhores telespectadores da televisão Tupi, ouvintes da Rádio Difusora São Paulo. Falamos diretamente da residência do senhor Antônio de Paula Rocha Diniz, a fim de realizarmos uma entrevista especial com o senhor Magalhães Pinto, governador do estado de Minas Gerais, o qual, inicialmente, retoma esse contato com a opinião pública de São Paulo. É um prazer para mim, Carlos Espera, a oportunidade que me é oferecida de retomar o meu contato com o povo paulista. Governador Magalhães Pinto, não houve propósito nenhum, mas o repórter escolheu este recanto da maravilhosa residência do senhor Antônio de Paula Rocha Diniz
porque o senhor logo observou, eu vim em missão de paz, e o repórter me coloca numa situação como que de guerra, porque aqui está o velho Trabuco, o garruchão do pirata. Sua missão é de paz, agora que parece que uma ala do ODN não está em boa paz com o presidente da República, não? Realmente, eu estranhei que você quisesse pôr esse fundo no momento da entrevista, porque eu não vi nem paz armada. Vim realmente desprevenido, de coração aberto, para falar aos paulistas. Sensacional. E tinha me chamado a atenção mesmo. Eu falei, gente, olha só, o arsenal ali atrás. Não, ele era impressionante. E assim como o Tico-Tico, o Carlos Espera era aquele jornalista que não arredava pé enquanto ele não conseguisse uma grande notícia. Ele era o cara, repórter também. Foi apresentador de programa, mas, acima de tudo, ele era repórter. Em 1961, por exemplo, quando o presidente Jânio renunciou, ele chegou a ficar 24 horas direto no microfone. Sabe o que é 24 horas direto no microfone? Né? Ele participou de inúmeras reportagens internacionais, como, por exemplo, o assassinato do presidente Kennedy. Né? Também esteve em reportagens na União Soviética, esteve em reportagens na China, e a sua dedicação era total, né? Seja qual fosse, inclusive, a situação. Existe também um vídeo do Carlos Espera fazendo uma reportagem durante uma enchente que deu na zona do mercado, na cidade de São Paulo, em 1965. Tudo na base do improviso, mas dá para ver muito bem como era esse grande repórter Carlos Espera. Vamos ver. Senhoras e senhores, em mais um esforço técnico, a reportagem da televisão Tupi colocou a sua câmara portátil de reportagem aqui na zona inundada do mercado municipal. Estado de emergência, vivem todos os que aqui moram e trabalham. Vamos a alguns flagrantes, iniciando com o Dr. Serra, que é o chefe das patrulhas sanitárias. Os fiscais sanitários do estado, desde manhã, aqui se encontram e já apuraram coisas do Arco da Velha, né, doutor Serra? Exato. A situação aqui é catastrófica mesmo, como disse o jornalista Carlos Espera. O prejuízo foi grande? Não, não foi grande, mas os meus vizinhos tiveram grandes prejuízos. Há outros comerciantes, por exemplo, que não aproximasse, a reportagem... Opa! Por exemplo, o senhor aqui. A água aqui invadiu a loja, né, de uma maneira terrível, né? É a terceira vez que se repete isso, né? Tem que os responsáveis tomar providências, né? Ali o senhor, por exemplo. Eu sou dono da loja do 62. Pois não. Eu estou com 60 centímetros mais ou menos de água dentro da loja. Felizmente cheguei um pouco adiantado e com meus auxiliares conseguimos suspender as mercadorias, não foi tão grande o prejuízo. Pois bem, então, muito obrigado. Este foi um vídeo flagrante, senhoras e senhores telespectadores, mostrando a situação, ao estado de verdadeira calamidade pública que aqui se registra. O que me chamou a atenção era a pessoa atrás do Carlos Espera com aquele gravador de rolo ali. E provavelmente era o cara da radiodifusora, né? Que estava ali com o gravador de rolo, com o microfone, gravando para depois levar essa entrevista para a rádio, né? Essa foi uma das últimas matérias, uma das últimas reportagens feitas pelo Carlos Espera, que, infelizmente, no ano seguinte, 1966, ele faleceu com apenas 37 anos. Nossa, foi uma pena. Eu me lembro, eu tinha 13 anos na época, e eu era fã tanto dele quanto do Tico-Tico e do Maurício Loureiro Gama, e fiquei, mesmo moleque, fiquei muito chateado ao saber da morte dele. Ô, Maga, tinha alguém assim que era meio eclético, de transmitia futebol, fazia reportagem de enchente, apresentava programa, alguém assim? Existia já nesse tempo essa figura? Existia, sim.
jornalista super eclético, culto, chamado Murilo Antunes Alves. Com certeza, ele, naquela época, era o mais eclético, isso dos primórdios da televisão. Ele que era natural de uma cidade chamada Alambari, no interior de São Paulo. Ele começou em 1933, com 14 anos, como correspondente do jornal Estado de São Paulo. Olha, 14 anos já correspondente do Estadão. Em 1938, ele começou como locutor esportivo, passando depois a comentarista na Rádio São Paulo. Então, já era um trabalho diversificado. Aí, por 4 anos, ainda na Rádio São Paulo, ele apresentou um programa com base na música americana chamado Broadway Melody. Então, além de locutor esportivo, além de comentarista esportivo, ele também era interessado em música. Em 1947, ele foi contratado pela Rádio Record e, nos anos seguintes, ele acabou sendo contratado pela TV Record, onde ele ficou até a sua morte, em 2009. Como eu disse, ele era um cara extremamente culto, formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco. Murilo Antunes Alves, ele participou de inúmeras reportagens pela TV Record. Por exemplo, a chegada do homem à Lua foi narrada na TV Record por ele. A morte do presidente Kennedy foi cobertura sua. O casamento do príncipe Charles com a Lady Di também uma cobertura feita pelo Murilo Antunes Alves. E a chegada de vários artistas ao Brasil, por exemplo, quando chegou aqui o Gene Barry, né, que era o Bat Masterson, foi ele quem foi fazer a cobertura da chegada, e também de um roqueiro para a época, em 1959, o Bill Haley, da banda Bill Haley e seus Cometas. Nós temos, inclusive, aí uma lembrança dessa entrevista feita pelo Murilo Antunes Alves. Vamos ver. Aqui estamos tendo diante de nossas câmaras Bill Haley and his Comets, isto é, os seus cometas, o famoso conjunto norte-americano que vem a São Paulo contratado pela Rádio e Televisão Record. Vamos pedir então algumas palavras de Bill Haley para os senhores telespectadores do Canal 7. Bill Haley, this hair in your front, does it special mean? Well, yes, it is kind of a trademark. Clark Gable has his ears, Jimmy Durante his nose, I have the curl. Eu perguntei se esse cabelo que ele usa na testa tem algum significado especial, e ele respondeu que sim, que é a marca registrada. Que o Clark Gable tem as orelhas, que o Jimmy Durante tem o nariz, e que ele tem, então, esse cabelo na testa. E agora, eu gostaria de perguntar também a ele se... Are you familiar with the Brazilian music? Well, not as much as we would like to be. We hope while we are here to get to know it better, so then before we leave, maybe we can play it better. Ele informou que já conhece a música brasileira, mas vai esperar ouvir aqui no Brasil, vai apreendê-la e possivelmente até tentar tocá-la antes de deixar o nosso país. Ela tem ainda inúmeros outros compromissos, várias pessoas para atender, então só resta agradecer e pedir que ele diga alguma coisa em português. Thank you for your kindness and could you say anything in Portuguese? Muito obrigado, boa noite. Portanto, muito obrigado e boa noite de Bill Haley. Marca também o encerramento desta entrevista especial para os senhores telespectadores do Canal 7. Que legal, que simpático. Os dois muito simpáticos, muito, muito bom. E transmitir a chegada do homem na Lua não é nada, tendo transmitido a chegada de Bat Masterson no Brasil, né, Marcos? Agora, você sabe o que me deixa chateado, Marcelo? Que muitas vezes o Murilo ficou lembrado por ter participado de um jornal na Record que ficou com o nome de Jornal da Tosse, isso nos anos 80, porque a maioria dos jornalistas ali presentes já tinha uma certa idade e já não tinha mais aquele cuidado com o microfone, então muitos ali, muitas vezes tossiam no próprio microfone e tal, etc. E o pessoal, uma outra parte da ala jornalística, muitos daqueles que fazem aqueles comentários em
em jornal, apelidado de Jornal da Tosse. Mas esse brilhante jornalista fez coberturas homéricas, principalmente da vida cotidiana brasileira, né? Ele fez a cobertura, por exemplo, da morte de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, a posse de todos os presidentes militares, mas também fez a cobertura pelas diretas já, né? E o drama do Brasil com a doença de Tancredo Neves, e a primeira eleição após a Revolução, que foi quando o Fernando Collor foi eleito, isso sem esquecer que ele participou ativamente da cobertura jornalística na Fundação de Brasília, em 1960. Mas ele já dava flashes do que seria a Fundação de Brasília. E tem um comentário muito legal que ele fez, uma história muito interessante, que ele deu numa entrevista, isso ali por 1997 e 98, falando justamente da sua participação na cobertura jornalística sobre a Fundação de Brasília. Vamos rever? Vamos lá. Havia uma poeira por causa das obras em andamento. Conforme o dia a dia muito quente, você olhava assim e aquela poeira suspensa. E quando eu fui embarcar de volta de Brasília para São Paulo, eu cheguei lá no aeroporto, havia uns camelôs com uns vidrinhos e o rótulo era datilografado. Dizia assim, poeira de Brasília. E a poeira estava no noticiário. Então eu olhei aquilo, achei interessante, me dá 5 vidrinhos. Ele me deu 5 vidrinhos, aliás, 10 vidrinhos, me dá 10 vidrinhos. Ele disse quanto era? Ele disse 50 mil reais. Eu dei a nota de 50, 5 mil reais cada vidrinho. E vim, trouxe aqui para São Paulo e fez sucesso. Porque eu dei aqui para o pessoal da Record, dei para alguns amigos, a poeira de Brasília, eles guardavam como souvenir. Depois de uns 2 meses eu voltei a Brasília. Voltei e na hora de retornar a São Paulo, cheguei no aeroporto, vou levar mais uns vidrinhos enquanto esperava o avião. Então olhei lá na porta, vi um camelô, chamei, vem cá, você tem poeira de Brasília? Eles têm, pegou uma sacola, tirou ali uns vidrinhos, me dá 10. Ele deu 10 vidrinhos, eu peguei uma nota de 50 mil reais e dei para ele. Ele pagou a nota e ficou parado assim. Ele disse, está faltando. Eu digo, mas como está faltando? O senhor está me dando... Porque custa 10 mil reais o vidrinho, senhor. Aí eu disse, mas como 10? Faz um mês e pouco eu comprei, paguei 5 mil reais, agora está custando 10. Ele disse, não, sabe o que é? É que tem chovido muito aqui, subiu o preço da poeira. E olha, preciso dar um testemunho que é verdade, essa história dos vidrinhos. Meu pai, né, com a família, meu avô, né, levou a família para Brasília em 61. E olha só o que nós temos aqui da família. O vidrinho da areia de Brasília. Esse já era melhor, não era datilografado, já tinha o símbolo aqui de Brasília. Você está dando para ver bem, mas é também, olha, souvenir poeira de Brasília, está escrito Salve Brasília. E meu pai guarda, isso tem já, vai completar 60 anos aqui, não? Sim, olha só. Olha, imagino que tinha de poeira lá, né, Marcelo, para poder preencher um vidrinho. E essa, pelo visto, não era o tempo das chuvas, está bem sequinha. Essa está bem sequinha, essa daí... Lama de Brasília, não, é poeira de Brasília. Isso, ó, já tá em casa, né? Vai o ano que vem 60 anos. Olha que demais. Essa custou 5. 5 mil reais. Não custou 10, porque não, essa é de 5. Não havia chovido, né? Mas que bela história, Maga. Muito, muito bacana homenagem a esses pioneiros da TV. E eu quero fazer outro testemunho, que o Jornal da Tosse, que tem essa brincadeira com o nome, era muito bom. Era um jornal que eram, na verdade, os comentaristas, não era só a notícia, eles davam a notícia e faziam uma espécie de mesa redonda da notícia, com comentários. E é o que hoje estão trazendo de volta, né? Porque a internet, toda a história da notícia muito rápida, né? Hoje só a notícia não tem tanto valor quanto os comentários. Hoje os programas de rádio, de televisão estão dando destaque para os comentaristas, e eles já faziam isso
ao quê? O Jornal da Tosse era dos anos 80, era isso? Anos 80, anos 80. Agora, você vê, né, como é importante o embasamento profissional. Né? Todos que estavam ali, Murilo Antunes Alves era um deles, Hélio Ansaldo era outro, que eu me lembro, se não me engano, Salim Curiati também. O Maurício Loureiro Gama. O Maurício chegou a fazer parte também. Sim, né? sim. A notícia era jogada, entre aspas, ali na mesa, e o comentário era feito ali no ato, não havia um pré-roteiro, tal, etc. E isso que é importante, não é a notícia apenas ser passada, ela ser comentada a partir, inclusive, de diferentes pontos de vista, que era o que acontecia naquele jornal, que era o Jornal da Record, Sim. Que era apelidado de Jornal da Tosse. Muito bacana, Maga. Adorei. A semana que vem tem mais. Nós pedimos sempre para as pessoas não esquecerem de dar o like aqui, se gostaram do programa, deixar comentários. Se ainda não estão inscritos, por favor, não esqueçam de se inscrever. E lembrando que nós temos sábado o encontro no Olá Curiosos, das 10 ao meio-dia. E tem novidade que estreou agora, terça passada, estou lendo um programa que fala de livros de literatura também de um jeito diferente. O Maga volta na quinta-feira que vem. Valeu, Maga! E não é em edição extraordinária, é edição ordinária. Ordinária nunca. Tchau, gente. Tchau, tchau.